aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, curar os enfermos e libertar os cativos. Mas antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra de Deus para a sua vida. Ela tem como título, Os Irmãos da Fé. Não há nada mais recompensador do que ajudar alguém. Preste atenção, é ótimo ter fé para você mesmo, acreditar nos seus sonhos, profetizar sobre a sua vida, orar por sua cura, mas Deus não lhe deu uma fé só para você. Você encontrará pessoas que estão sobrecarregadas, outras que estão lutando contra uma doença, ou passando por uma perca, ou uma dificuldade no relacionamento. Talvez um outro momento, essas pessoas tenham acreditado que estavam fortes, que poderiam vencer, mas agora estavam muito desencorajadas, perderam a paixão. A forma como verão uma vitória não é só pela sua própria, mas pela fé de um irmão. Você pode ser aquele que levanta e acredita por elas, que as encoraja, ora, profetiza, cura, favor, vitória sobre a vida delas. Você deve sim acreditar nos seus sonhos, atingir os seus alvos, dar passos para alcançar o seu destino. Todavia, não podemos ficar focados somente em nós. É preciso ir além. Seja um irmão da fé, aquele que levanta o caído, que encoraja o abatido, que se compadece do aflito, aquele que renova a esperança. Não há nada mais recompensador do que ajudar alguém a ir adiante. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo correu que estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo os que estavam junto à porta a ele se achavam lugar. Anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão. Descobriram um eirado, um ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, disse Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas que estavam assentados arrazoavam em seu coração. E ele, por que ele fala desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo, porque eles assim razoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Quem é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12. Eu quero compartilhar com você os princípios dos irmãos da fé. A primeira coisa, eles são aqueles que conduzem. No verso 3, esses 4 homens estavam conduzindo um paralítico até Jesus. Deus nos levantou para conduzir as pessoas até Ele. Não temos condição de salvar ninguém, mas podemos conduzir as pessoas a ter um encontro com Jesus. Não seja passivo, esperando as coisas acontecerem. A fé não opera por meio da passividade. É preciso crer. Nós não fazemos milagres. Nós não somos o milagre, mas podemos fazer parte dela. Em 1 Pedro capítulo 2, verso 9, a Bíblia diz: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, e de responsabilidade do sacerdote, também conduzir o povo ao Senhor. Como ministros da nova aliança,
somos exortados a transmitir graça para aqueles que nos ouvem. Quando você estiver muito desanimado e cansado, quando estiver passando por muita coisa, Deus levantará irmãos de fé para conduzi-lo à sua presença. As orações deles tocarão o céu em seu favor. Se dependesse somente daquele paralítico, dificilmente eles receberiam o seu milagre. Alguns são assim também. Precisam ser conduzidos. Dê um passo por eles enquanto você acreditar. Profetize vitória na vida deles. Lembre-se que Deus está no trono e que Ele vai terminar o que começou. Você pode ser aqueles que o ajudam a empurrar para superar o desânimo, os que levanta de novo e faz experimentar grandes vitórias. Aqueles que enxergam soluções onde outros só enxergam problemas. Lá em Marcos capítulo 2, no verso 4, e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que estava ele, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Quando aqueles 4 homens chegaram à casa onde Jesus estava, havia uma grande multidão, mas mesmo assim, eles não desistiram e desistiram de buscar uma solução para o problema. É fácil criticar, apontar os erros, mas não estamos aqui para isso. As pessoas não precisam do nosso julgamento, precisam da nossa fé. Tente uma abordagem diferente, ore por elas. Eu concordo com o pastor Luiz quando ele diz que na vida seremos lembrados pelos problemas que causamos ou pelos problemas que ajudamos a solucionar. Esses 4 homens de fé foram lembrados pelos problemas que ajudaram a resolver. Deus abençoou com a fé, não só para você, mas também que você pudesse compartilhar. Diga-lhes que está orando por eles, que os ama, que acredita neles. Sei que para alguns é um teste ouvir que pode dizer que alguém resolver problemas, sendo que eles mesmos não conseguem solucionar os seus problemas. Lembre-se que Abraão, quando a sua esposa era estéril, ele foi chamado para orar pelas mulheres da casa de Abimeleque, lá em Gênesis capítulo 20, verso 17. Logo depois, o Senhor o visitou e lhes concedeu o que mais buscavam. Você está lutando por sua família? Isso é importante, mas você não pode lutar pela família de mais alguém também? O problema das pessoas é a ausência de um Salvador. Como irmãos da fé, estamos aqui para proclamar esse Salvador. Há uma recompensa para aqueles que se dispõem a solucionar problemas e não cansaremos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. São precisos e não podemos se aproximar dele por causa da multidão. Descobriram o eirado no ponto correspondente em que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eles pensaram que agiram com precisão ao descer o paralítico até onde Jesus estava. Como eles descobriram o eirado no ponto correspondente? No verso 2, diz que Jesus estava anunciando a palavra. Eles foram conduzidos por uma voz. Quando somos conduzidos pela palavra, recebemos força, autoridade, fé para ajudar os nossos irmãos. A fé vem quando nós ouvimos a palavra de Cristo. O texto não diz que Jesus estava ensinando naquele dia, mas eu posso concluir pelo contexto que ele estava falando do Evangelho, sobre o perdão dos pecados. Quando ouvimos essa mensagem, enchemos de fé, e quanto mais ouvimos, mais somos cheios. E chegará um momento em que vamos transbordar a vida daqueles que estão próximos de nós. Sua fé pode trazer cura às pessoas, integridade, realização, liberdade, vitória. Algumas pessoas não sabem como orar, não foram ensinadas que Deus é bom, que Ele pode curar, que é um criador de caminhos e que pode mudar situações. Quando você pede a Deus por alguém, sua fé move as mãos que governam o mundo. Além de ser precioso, indo ao ponto correspondente, os amigos de fé tiveram de remover algumas coisas para que o paralítico recebesse o milagre. Eles mesmos removeram. Acredito que cada telha daquela casa representa algo.
Talvez uma palavra de incredulidade, conformismo, medo, vitimismo, culpa e murmuração. O Senhor colocou em nossa boca as palavras que edificam e destroem as obras do diabo. Aqueles amigos foram movidos por compaixão e por encargo. Eu amo o fato de 4 homens que não foram por si mesmos. Nada de errado se fosse, mas não estavam fazendo por seus próprios sonhos, por sua própria cura ou promoção. Estavam fazendo por um amigo necessitado, um amigo que talvez não tivesse fé. Por eles fizeram isso. Havia algum relato de que tinham recebido alguma ordem divina? Não. Eles fizeram isso porque foram movidos de compaixão. A compaixão é produzida pelo Espírito. Eu creio que estamos vivendo um tempo difícil em todos os aspectos. Há muitos dispostos a julgar, condenar, criticar, mas poucos estão dispostos a compadecer. Creio que Deus tem nos dado a mensagem e o Espírito da graça de que se compadecer com a dor do outro e dizer ao doente: eu estou orando por você e eu creio na sua cura. E dizer ao pecador: nem eu o condeno. Dizer ao aflito: conte comigo. Em Lucas capítulo 7, do verso 11 ao 16, a Bíblia nos conta a história da viúva de Naim. Essa passagem narra um momento em que Jesus, a caminho de Naim, encontra com um cortejo fúnebre. Ele parou o cortejo e ao lado do caixão de um jovem, viu uma mulher que chorava copiosamente. Quando ele olhou para aquela mulher com compaixão e misericórdia, a Bíblia é clara ao dizer que Jesus parou por causa do sofrimento daquela mulher e da misericórdia que sentiu por ela. Ao ver a dor dela, aquela mãe enterrando o seu filho, ele se compadeceu dela e disse: não chore, eu me importo com as suas lágrimas, eu me importo com a sua dor. Um dos discípulos poderia ter perguntado a Jesus: o senhor conhece essa pessoa? Que relação o senhor tem com essa gente? Mas a resposta de Jesus seria a mesma: eu me importo, eu me importo. Quando somos movidos pela compaixão, fazemos além do que nos é pedido. Existem aqueles amigos que têm a convicção de que estão fazendo a coisa certa. Posso imaginar os homens cansados, os seus ombros doendo, empoeirados, estava o calor, mas eles estavam prestes a desistir. Tinham uma convicção de que estavam fazendo a coisa certa, não por eles mesmos, mas pelos amigos. A minha oração é que Deus nos dê irmãos assim, os quais nos amarão tanto, que farão sacrifício, andarão a milha extra. Eles se levantarão quando não nos sentirmos paralisados. Há muitas formas de paralisia: medo, vício, depressão, ansiedade, passado, feridas, erros, decepções. Esses 4 amigos finalmente chegaram à casa onde Jesus estava ensinando. E ali estavam aliviados. Agora podiam descansar. O problema foi que o lugar estava lotado. Era impossível entrar. Eles poderiam dar meia volta e dito ao homem: que pena, fizemos o melhor. Desculpe, irmão, amamos você, só não era para ser. Entretanto, esses homens não aceitaram o não como resposta. Disseram: não podemos passar pela porta, sem problemas, vamos passar pelo telhado. O diabo teme quando encontra homens e mulheres cheios de convicção. A convicção é o principal combustível da fé. Lá em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se você tem convicção de que é um líder, um pastor, um empresário, um empreendedor, você será honrado pela fé. A Escritura diz que quando Jesus viu a fé deles, não a fé do paralítico, ele estava só deitado lá, tocou o homem imediatamente e ele pôde andar. Sua fé pode fazer com que as pessoas fiquem bem. Sua fé pode ajudar aquele colega de trabalho que está solitário, aquele vizinho que está depressivo, aquele parente que está fora do caminho. Deus nos confiou algo extremamente poderoso: fé, não apenas para os nossos sonhos e desafios, mas para alcançar outras pessoas aos seus destinos. Seja um irmão da fé, um irmão que levanta as pessoas,
que ora por aqueles que estão em dificuldade, que profetiza a favor sobre a vida daqueles e sobre a vida dos outros. Haverá momentos em sua vida que você sentirá que não tem fé, não vem como pode se mover à frente. A notícia é que Deus terá alguém para ajudá-lo, alguém quem você poderá pegar a fé emprestada. Ele acreditará por você quando você não puder acreditar. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu tive muitos irmãos da fé. Eu já passei por muitos momentos de guerra espirituais. Já houve momentos em que me senti tão fraco que não se conseguia ter forças para travar aquelas batalhas. Mas Deus viu a fé do meu amigo. Deus moveu a minha vida e Ele mostrou favor, bênção, influência. Ao ser fortalecido, eu decidi, vou viver como um irmão de fé. Serei um edificador, serei um encorajador. Profetizarei onde houver dúvida, onde a esperança não está bem, a liberdade onde há dificuldade, vitória quando alguém estiver enfrentando derrota. Não há nada mais recompensador do que ajudar uma pessoa a ir mais alto. Todas as vezes que você ajuda os outros, isso é como uma semente que você está semeando, que voltará para você. Você faz sacrifício para ajudar aquele irmão ou amigo que está caído, faz uma visita a alguém em um hospital, faz uma ligação para quem está precisando, pagou a inscrição de alguém para ir para o encontro, ministrou uma aula no dia em que alguém estava doente. Isso voltará para você, mas em que medida é essa? Balançada, sacudida, transbordante. Quando você ajuda os outros, as Escrituras diz que você empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Aleluia! Glória a Deus. Quero orar por você que está me ouvindo através desse canal. Que Deus faça de você uma alma generosa para ajudar pessoas que estão passando por lutas e por dificuldades, porque Deus vai te prosperar ricamente. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora por cada irmão e por cada irmã que me ouve através desse canal do YouTube, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu coração, faça dela uma pessoa generosa. Tira do seu caminho toda a avareza, todo o egoísmo, toda a cegueira. Que eles possam ser como os irmãos da fé, que eles sejam abençoados, que a bênção não fique só neles, mas que transborde para todas as pessoas que estiverem ao seu redor. Eu abençoo, Pai, cada um desses irmãos que me ouvem por esse canal, que eles sejam recompensados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, nos ajude a divulgar para que mais e mais pessoas ouçam e sejam edificadas. Se você quiser ser um financiador do Evangelho, nos ajudar financeiramente, me procure. Eu vou te falar como você pode ajudar. Nós investimos na obra de Deus. Nós somos abençoados porque somos generosos. E Deus vai multiplicar na sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?